Os livros de Five Nights at Freddy's. Eu particularmente adoro todos eles, mas o único problema que eu tenho com ele é que são muita coisa para acompanhar. Não tô falando que eu tenho preguiça de ler, longe disso, eu tenho bastante livros de FNAF aqui, eu já li todos. E tô relendo, pra ser bem sincero. Só que eu não tô falando de ler todos os livros e tal, e sim de tentar achar coisas coesas com a história. Porque, falando sério, vários livros de FNAF não tem nada, eu digo nada de coeso com a história. Tem muitos erros de linha temporal, tem muitos erros de detalhes que em um jogo diz uma coisa e no livro diz outra totalmente diferente. Tem vários retcons nesses livros que fazem você explodir a cabeça de tanto conteúdo absorvido. Mas ainda assim, eu gosto muito dos livros de FNAF e eu acho que eles até são bons assim pra existir, justamente com essa dificuldade toda com a lore. Porque essa é meio que a graça de FNAF, é um grande enigma que todo mundo tem que se juntar pra resolver. Se cada um se separar num grupinho pra resolver uma coisa, vai demorar mais. E é por isso que FNAF existe, pra juntar comunidades, juntar várias comunidades aí de qualquer coisa pra construir um enigma, montar um quebra-cabeça e todo mundo ser amigo no final. Mas o problema nos livros é que não se sabe ao certo quais são os livros canon. Bom, vamos começar por The Silver Eyes e o resto da trilogia. Sabemos que esses livros aqui, eles não fazem parte da linha principal, que é a linha dos jogos. Mas eles são muito importantes porque eles explicam coisas nos jogos que não são muito bem esclarecidas. Mas no momento que você chega nos Fazbear's Frights, a coisa fica um pouco complicada. Porque além das histórias que, por sinal, são bem legais e muito boas, que facilmente poderiam todas elas serem canônicas, não são. Tem histórias que só servem para fazer homenagem aos jogos e não são totalmente canônicas com a linha principal. E tem outras histórias que são canônicas, só que elas não explicam nada. Elas só existem para expandir o universo e meio que colocar novos personagens no universo de FNAF. Que eu acho que era meio que o ponto inicial desse tipo de livro. Não é à toa que o Into the Pit é considerado o melhor livro já feito pelo Scott. Porque nos primeiros livros, se você ler, você vai notar que as histórias elas são muito, não tão complexas, mas ao mesmo tempo sim. Você consegue ver várias referências da pizzaria de FNAF, consegue ver mais detalhes, personagens muito queridos com outras versões alternativas e explicações da lore de uma maneira coesa. Agora, a partir do sétimo, sexto livro, as coisas começam a ficar um pouco complicadas, porque, bem, a linha começa a se bagunçar inteira e as histórias são bem genéricas. Mas não tô falando que elas sejam necessariamente ruins, elas só ficam genéricas porque tudo nas Fazbear's Frights sempre acaba com alguém trocando de corpo ou alguma coisa entrando no corpo dessa pessoa. Tá, eu sei que isso explica Sister Location, mas ainda assim, eu já entendi que animatronics podem entrar dentro de pessoas naquele jogo, então por que eu vou ter que ler um livro pra saber isso? Quando os resumos continuarem, você vai ver que ao decorrer das histórias vai ficando até um pouco mais repetitivo. As histórias sempre vão terminar com alguém trocando de corpo ou até mesmo entrando no corpo de alguém e comendo por dentro, sabe? Poucas histórias ali realmente são bem que se salvam, porque tem coisas que pegam bastante pesado e eu gosto disso. Inclusive eu vou fazer um vídeo do gore em Five Nights at Freddy's, que eu vou explicar melhor do porquê eu acho que sim, FNAF tem gore. Mas é isso que eu acho dos livros. As histórias são boas, mas os únicos problemas que são a falta de coesidade com a história, que é muito grande, principalmente no Tales from the Pizzaplex, onde, sim, todos os livros e todas as histórias, elas são canon no universo dos jogos. Os livros ali do Tales from the Pizzaplex, eles são parte do universo dos jogos. Então, se você for fazer algo, um exemplo, você tem uma obra muito grande e você quiser expandir ela, faça isso da maneira correta e revendo toda a sua obra. Entendo que vai ser bem chato e muito trabalhoso, mas é necessário para que tudo fique coeso e bom. E tomara que Secrets of the Mimic chegue para explicar melhor os epílogos, né, que fala sobre o Mimic. Que esse personagem é muito polêmico. Eu gosto dele, gosto, e vejo potencial pra cacete nele. Mas o problema é que eu também não gosto de que ele foi muito mal explicado e muito mal introduzido.
Na DLC Ruin, é muito legal ver o Mimic se disfarçando como Gregory pra Cassie ir atrás dele e libertar ele. Mas do porquê que isso acontece, eu não sei. Por que a Cassie foi até lá? Ninguém sabe direito. Tá, o Gregory podia realmente estar preso ali, mas ainda assim, não tem porquê ela ir lá, sabe? O Gregory simplesmente destruiu um local inteiro em uma noite. O que esse moleque não pode fazer? É muita coisa mal explicada nessa DLC, e esse é um dos motivos do porquê que eu não curto muito ela. Em quesito, comparando com Security Breach, o terror é bom e... o terror é bom. Porque de resto a DLC até que é bem chatinha, é sempre os mesmos puzzles, não muda quase nada. E você fica isso por umas 2, 3, 4 horas. Eu só gosto da ambientação e da maneira que o jogo é construído, pra ficar uma maneira mais retão, uma maneira mais linear, que você só vai seguir por um caminho e você não tem tantas opções de caminho igual o Security Breach normal tinha, né? Esse aqui você só vai seguir um caminho reto e o jogo vai te pedir para você usar a máscara em momentos específicos. E esses livros do Tales from the Pizzaplex serviram para expandir mais esse local e essas franquias, né? Porque não existe só um Pizzaplex, né? Existia vários, só que em locais diferentes e com atrações diferentes. E isso que eu acho muito legal, que expandir o universo de FNAF da maneira muito bem feita, igual o Tales faz, é muito legal. A Fazbear Frights, ela tem esse sério problema das histórias irem decaindo conforme o tempo. Mas eu vou ler essas histórias melhor, tipo, de um jeito mais completo. Quando sair os livros traduzidos, eu vou ler as histórias de um jeito completo. E se vocês quiserem, eu posso gravar outro vídeo falando a minha sincera opinião sobre os livros de FNAF. Esse aqui vai ser mais um vídeo de desabafo, né? Sobre um fã dos livros e fã da franquia FNAF e que acha das histórias, assim, pelo contexto delas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e é isso, falou.